os rios e mananciais, o cuidado com o ar e os biomas, com a terra e com os animais, o cuidado com o ser em gestação, com as crianças, um amor especial, o cuidado com doentes e idosos, pelos pobres, opção preferencial. Tudo está idealizado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. A luta pelo pão de cada dia, por trabalho, saúde, educação. A luta pra livrar-se do egoísmo e a luta contra toda corrupção. O esforço contra o mal do consumismo, a busca da verdade e do bem.
educação. A luta pra livrar-se do egoísmo e a luta contra toda corrupção. O esforço contra o mal do consumismo, a busca da verdade e do bem. Valer-se do tempo de descanso, da beleza deste mundo e do além. Tudo está interligado, como se fôssemos tudo está interligado nesta casa comum. O diálogo na escola e na família, entre povos, culturas, religiões, os saberes da ciência, da política, da fé, economia em comunhão, o cuidado pelo eu e pelo tu, pela nossa ecologia integral, o cultivo do amor de São Francisco, feito solidariedade universal. Tudo está como se fôssemos tudo está interligado nesta casa comum. Tudo está interligado, como se fôssemos Boa noite. tudo está interligado nesta casa comum. Tudo está interligado, como se fôssemos internet. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite, Érica. Boa noite, Gustavo, Mônica e Simone. Boa noite, Gustavo. Simone, boa noite. Boa Boa noite, noite. Gustavo. Boa noite, boa. Noite boa. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Léo.
Boa noite a todos. Boa noite. Gustavo, Oi. a minha internet está péssima, viu? Aí, toda hora tá saindo do ar. Tranquilo, não tem problema não. E depois, Aí eu aquilo que você... queria perder, não, tão bom, esse ensinamento foi tão bom, eu gostaria de completar ele. Ah, não, mas aí depois pode entrar também na página nossa do Face que tá lá. Tá? Eu vou tentar ficar aqui, vamos ver o que vai acontecer. Obrigada, viu? Um abraço. Nada, Léo. Abraço, saudade. Também. Boa noite. Boa noite, Laia. Boa noite. Ô, Boa gente, quem noite quiser para abrir a todos. câmera pode abrir, tá? Não tem problema. Bom que a gente vê os rostinhos. Cala a boca Nena, aí, meu. Laila. Ah, que bom. Eu ver Mônica e Simone. Vocês podem ficar com o vídeo aberto, gente. Até que o vídeo não atrapalha, não. É mais o áudio, quando abre vários. Aí, assim, a gente se sente em família. Porque quando tá tudo fechado, parece que a gente tá falando sozinho. Senti falta de vocês, Mônica e Simone, na reunião da forania. Ai, Gustavo, realmente, eu esqueci, você acredita? Eu mandei lá no grupo o relatório, depois vocês olham lá, tá? Nossa, me perdoa. Sem problema. Depois a gente conversa direitinho. Eu vou ligar para vocês. Não, beleza. Tá. Uhum. Que coisa boa, várias câmeras abertas. Vamos ver aqui no chat. Não tem problema, Godoy. Acho que não. Pode terminar com ele lá naquela. Gustavo, eu também tô por aqui. Daqui a pouco eu abro minha câmera, tá? Tá bom, Lu. É que a Godoy escreveu aqui no chat que a notebook não tem câmera. Não tem problema, não. Eu tô vendo aí, tá? Mas eu tô por Tá aqui. bom. Qualquer coisa é só me falar, tá? Tá bom. Ô, Tô gente, só até bom terminando de falar. organizar aqui. Beleza. É até bom falar sobre isso, gente. Vocês podem usar o chat à vontade, porque a gente consegue ler em tempo real, tá? Então, se tiver dúvida, quiser fazer algum questionamento e o microfone talvez não abriu, pode escrever no chat que a gente lê em tempo real. Quando eu falo a gente, estou falando do Júnior, da Godoy, da Lu. Tem uma equipe aí junto comigo para dar suporte. Daqui a pouquinho a Patrícia está entrando. Gente, enquanto a
Patrícia não chega, é só lembrar da nossa missa amanhã, do Dia do Catequista, enquanto região episcopal, vai ser transmitida pelo Facebook da região, tá bom? Só vocês procurar região episcopal Nossa Senhora da Piedade, às 19h30, tá bom? Então fica aí o convite. E para Nossa Senhora do Bom Sucesso, no domingo às 18 horas, transmitido pelo YouTube da Nossa Senhora do Bom Sucesso, a missa também em ação de graça pelo Dia do Catequista, tá bom? Então fica o convite aí das duas celebrações. Gustavo, me aceita no celular, Maria Godoy. Godoy, não tá dando aqui não. Não apareceu para te aceitar, não. Ah, então não, já vi aqui. Então tá bom. É. Tô aqui exatamente com isso aberto, esperando, que a Patrícia tá tendo problema para conectar. Tô aqui aberto. Aí, ó, tá chegando Lúcia, Arielle, Rose. Peraí, minha câmera tá fechada. Onde é que clica aqui, filho? Não, mas que silêncio. Ô, Gustavo, tá todo Oi, mundo caladinho, né? né? Um silêncio. Acho que esse povo também é vergonhoso. Aqui, gente, por falar nisso, nós estamos aguardando a partilha de vocês, né, Gustavo? É, Bom Sucesso. Hã? Tô falando nós da Bom Sucesso. Isso, nós da Furaneira Nossa Senhora do Bom Sucesso estamos aguardando, né? A partilha de vocês, as mensagens, né? Como vivência lá do encontro dessa semana, né? Já tem chegado bastante coisa, né, Gustavo? Tá muito bacana. E quanto mais, melhor. Vamos mostrar quem somos, não é isso? Uhum. Gustavo, já tô aí já, pra você me aceitar.
Ô, Godoy, não tá aparecendo isso aqui não, minha Tá filha. escrito, espere o anfitrião da reunião. Você tá entrando na sala. Ah, agora chegou. Ah, Chegou. Gente, Patrícia. O que aconteceu, Gustavo, com a Patrícia? Acho que algum problema no computador, mas aí eu vou iniciando com a oração. É o tempo dela entrar. Deixa eu avisar ela aqui. Olá, pessoal, boa noite. Cheguei ganhando. É. Boa Tudo noite, bem com então. vocês? Boa noite. Vamos iniciando. A Patrícia tá entrando. Aí, ó, acabou de entrar. Quem conseguiu aqui fazer as leituras dos textos bíblicos e do capítulo 3? Ah, ó, Godoy bonitinho, ó, cheio de anotação. Gente, vamos lá pra fora. Ei, A Gustavo. Laia conseguiu. Ei. Oi, gente, espera aí que eu já vou liberar a Patrícia. Ok. Estão vendo? Escutando? Estamos. Então tá bom. Põe pra carregar já de uma vez. Obrigada, Bela. Aí, ó, os universitários ajudando a Patrícia. Ó. Não é só você não, Godoy. Pronto, gente, tá aqui, né? Direitinho. Tá. Aí, ó. Aqui você vê todo mundo, viu? Você tá aqui. Eu tô escura assim mesmo. Ô, Patrícia, se você só conseguir talvez um abajur, que tá meio escuro. Abajur? Tem abajur, dona Diabetes? Tem algum abajur? Peraí. Opa, você tem que ficar de olho aqui, ó. Se o seu multar, por exemplo, vai ficar assim, olha aqui. Vai ficar vermelhinho aqui, ó. Tá vendo? No seu nome. Você só vai apertar aqui, ó. Você só desce o dedinho aqui que vai aparecer. Aí aperta. Deixa eu ver se tem um baixo aqui. Tá? Porque ele já tinha multado, que eu vi aqui. Aí depois eu pego esse aqui. Então, deixa eu abrir aqui então os materiais que vão ser usados hoje. Tem não. Nossa Senhora. Ah, qualquer coisa, você coloca seu celular de lanterna aqui, ó. Boa. Vê se... Pera aí. Opa. Boa noite, pessoal. Boa noite, Ana. Boa noite. Tudo bem a todos? Paz e bem. Gente, então, enquanto a Patrícia tá ali ajeitando, Quase. Faltando iluminação. sem problema. Ah, melhorou, ó. Eu não estou escutando nada, tá dando ruído. Léo, quando é assim, tem que sair e entrar de novo. Ó, você tem que ficar de olho.
Se o seu ficar vermelho. Peraí, pá. Tamanho não tem, não? Aqui deu. Melhorou. Melhorou. Ó, se ficar vermelhinho seu som, você faz só isso aqui e desmonta aqui. Eu vou deixar, só faz assim, ó. Tá. Sim. Meu vídeo tá aparecendo, tudo certo. Deu certo agora? Então, Deu, tá ótimo. Bom. Então, vamos lá? Vamos começar? Uhum. Então, coloca pra gente, Gustavo, aquela música que eu te pedi do Ruar. Tá, só um minuto. Agora é eu que tô Boa tendo que- noite. Boa noite, Patrícia. Boa noite. Boa noite, Patrícia. Boa noite. Boa noite, Patrícia. Boa noite. Hoje eu tô vendo vocês. Ai, que bom. Eu não consigo ver. Não, não, não. Eu não sei quanto é que é. Boa noite, Patrícia. Boa noite, tudo bem? Que bom estarmos aqui mais uma vez. Vamos nos preparar para começar. Vamos relaxar. Eu, principalmente, que fiquei apreensiva aqui para dar certo. Mas vai, deu certo, graças a Deus. Graças a minha anjinha aqui. Eu testei várias vezes o vídeo, abri, agora resolveu ele dar bizu. Não, Mas mas aí- se não deu. Não, a gente faz assim, ó. Pera aí. Agora que eu lembrei. Por favor, desligar os microfones. Pronto, consegui. Então vamos. Pagar qual
Tem uma oração que eu pedi para o Gustavo colocar para a gente, Vine Criator. Eu vou começar a ler ela para a gente pedir o Espírito Santo para estar conosco, né? Nessa música, eu não sei se vocês conhecem essa música, Ruar é espírito. Ruar é o espírito em hebraico, a linguagem hebraica. Hebraico é a linguagem que a Bíblia foi escrita, principalmente o Primeiro Testamento, é todo em hebraico. Então, Ruar é espírito e aquele sopro. Quando a gente lê em Gênesis que Deus criou o mundo e ele cria o homem e ele sopra na narina do homem e faz ruar. Ruar é esse sopro, esse espírito que entra na vida da gente para poder formar esse homem. Então, esse ruar é que a gente escuta principalmente lá em Gênesis, é esse sopro que dá vida. Então, a gente vai ler essa oração agora. Vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai, e enchei os nossos corações com os vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor, do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, com força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai, ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, e procedais do seu amor. Fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Acabou os ingressos. Hoje, eu fiquei de responder para vocês algumas perguntas, não foi? Então, eu já vou começar te dando algumas informações para depois eu entrar nas perguntas que vocês deixaram. Ficou a Bíblia, a palavra Bíblia, é uma palavra que vem do grego e quer dizer biblos, biblioteca. Então, a Bíblia não é um livro só, ela é uma biblioteca. São vários livros, é como se fosse uma estante. Esse desenho que a gente tem aqui são vários livros que a gente tem. Então, nessa biblioteca, né, que a gente tem ela dividida em 2 partes. O Primeiro e o Segundo Testamento. O Primeiro Testamento, por que a gente fala? Eu falo sempre Primeiro e Segundo Testamento. O que a gente é acostumado a escutar? Antigo e Novo Testamento. Mas quando a gente fala Antigo e Novo, o que acontece? Parece que o Novo é melhor do que o Antigo, né? Que o Novo veio para poder suplantar o Velho. Mas, na realidade, não. O que acontece? O Antigo Testamento, ele vai ser a promessa. É aquela promessa do Salvador. Então, ele vai ser todo realizado no Segundo. E o Segundo Testamento, sempre a gente vai ter ele voltado lá no Primeiro Testamento. Se eu perguntar para vocês, lá no Evangelho, Jesus, quando começa a missão pública dele, o que ele fala? Ele entra numa sinagoga, né? E dentro da sinagoga, ele fala assim, lê uma passagem da Escritura, lá diz que ele lê uma passagem da Escritura, e lá nessa passagem da Escritura ele fala, hoje se realizou isto que está sendo dito aqui, não é? O Espírito vem. Então, o que ele vem completar? O que Jesus vem para nós? Para poder cumprir aquela promessa que foi feita no Primeiro Testamento. Então, Jesus é o cumprimento da promessa. A promessa foi realizada. Tudo que foi prometido aos nossos pais, aos nossos antepassados, foi realizado. Então, o Segundo Testamento é a realização da promessa. Então, por isso que a gente, nos estudos agora,
sempre que você pegar um livro para estudar, que a gente que está fazendo aprofundamento, você vai ser normalmente, a maioria deles, você vai ver Primeiro e Segundo Testamento, tá? Por causa dessa linguagem, para a gente não achar que o Antigo é uma coisa que é ultrapassada, que a gente não usa. Usa sim. Tudo que está no Segundo Testamento, a gente vai ser completado, né? A gente vai estar cumprindo aquilo que foi prometido no primeiro. Então, primeira coisa, é isso. Segunda coisa que a gente tem que entender. Eu vou ensinar para vocês tudo que está na Bíblia é verdadeiro. Mas nem tudo é exato. Guarda essas duas palavras, verdadeiro e exato. Porque isso é importante para a gente em todo o estudo bíblico, sempre que a gente for pegar um texto bíblico. Então, o que é verdade? Eu vou dar um exemplo meu. O que é verdade? A verdade é que a Patrícia Zuccherati, ela é uma pessoa muito mariana. Por quê? Eu fui criada dentro de uma família que é toda mariana. Eu fazia coroações quando era pequena, eu vestia de anjinho. Minha avó ensaiava anjinhos para poder coroar. Eu sempre crescia vendo minha mãe rezar o terço. Ela ficava de joelho na cama rezando e eu ficava ao lado dela. Às vezes eu dormia com ela rezando o terço. Eu ando com o terço no pescoço, mas não porque eu rezo, não é só para mim um enfeite. A oração, eu rezo sempre o terço. Então, a Patrícia, isso daqui é verdadeiro. Mas não tem como um documento para me provar para vocês isso. Quem convive comigo sabe. Sabe que eu tenho um carinho, um amor, um respeito muito grande por Nossa Senhora. Então, o que é exato? A Patrícia Zuccherati Barbosa Silvério nasceu no dia 25 de dezembro de tantantantan. Isso daí... 1900 e alguma coisa, no século passado, eu nasci. Então, isso é verdade. Por quê? A Patrícia, eu tenho um documento. É exato. Por quê? Eu tenho um documento, eu posso provar. Com minha certidão, com minha identidade, eu posso provar. Ela é filha de Elcio, ela é filha de Elizabeth. Então, isso tudo é provado. Tem um documento. Então, isso é exato. Tá? Então, na Bíblia, tudo que está na Bíblia é verdadeiro. É verdade. Mas nem tudo é exato. Nem tudo eu posso comprovar. Tá? Eu não vou ter um documento, eu não vou ter um registro histórico, eu não vou ter um pergaminho. Nem tudo eu vou poder comprovar. Mas tudo na Bíblia é verdade. Tá bom? Deu para entender isso? Certo? Compreenderam? Tranquilinho? Não teve nenhuma pergunta, então tá tranquilo. Gente, quem tiver pergunta... Gustavo, se tiver alguma pergunta, você me fala. Gente, porque eu não vejo nada aqui. Se alguém quiser fazer uma pergunta, alguma coisa, pode abrir o microfone. Ou a Godoy, Juni e Lu, acompanha aí o chat, porque como eu tô com o PowerPoint aberto, eu não consigo acompanhar. Tá. Então, agora... Então, se tiver alguma coisa, vocês me interrompem e falam, tá? Então, continuando. Então, guardou isso, né? O que é verdadeiro e o que é exato. O que é a Bíblia? A Bíblia, ela começou a ser escrita há mais de 3.000 anos atrás. Ela começou a ser vivida, não escrita, vivida. Porque a Bíblia teve uma parte que ela foi toda oral. Foi transmitida de geração para geração. Os escritos foram vindo muito tempo depois. O povo foi registrando essa vivência depois. Tá? Então, nem tudo. É como agora a gente tem, no jornalismo, a gente tem alguns fatos que acontecem e a gente fica sabendo na hora. Né? Porque passou na internet, passou no jornal, a gente fica sabendo.
Mas antes não. Tinha essa parte toda oral. Ela foi vivida. Então, tudo que está registrado na Bíblia, tudo que ficou registrado, é porque tem uma importância. Ele teve uma importância na vida das pessoas. As pessoas encontraram a vida delas ali. Elas puderam, se identificaram com aquilo. E a maneira que Deus usou para poder se comunicar com o homem. O homem recebeu a maneira como ele entendeu essa comunicação de Deus com ele. Tá? Então, a Bíblia, muitas vezes, a gente vai ter os escritos dentro da ordem da Bíblia, elas vão se organizar como texto muito tempo depois. Tá? Então, a linguagem no Primeiro Testamento que a gente tem, o que eu já falei com vocês, ele foi todo escrito em hebraico. Tá? E aí ele vai contando a história do povo de Deus. O texto mais antigo que a gente tem da Bíblia é a carta, é o Juízes 5. É o texto mais antigo que a gente tem registrado, que é o Juízes 5, que é o Cântico de Débora. No Segundo Testamento, o texto mais antigo é uma carta. É a primeira carta aos Tessalonicenses. Então, não foi os evangelhos os primeiros textos a ser escritos. Foram as cartas paulinas. Então, os evangelhos vão vir depois, muito tempo depois. Então, Gênesis, ele foi escrito quando o povo estava por volta do ano 1000 antes de Cristo, quando eles estavam na dominação da Babilônia. Então, eles estavam dominados pela Babilônia e o povo tinha sido mandado para fora da terra deles. E eles tinham perdido o templo, perdido a terra, tinham sido extraditados. Então, eles tinham perdido todas as referências dele. E aí, os sacerdotes, para poder manter aquela memória do povo e manter o povo unido, eles começam a relembrar aquela oralidade deles e começam a ser registrados os textos. Então, o Gênesis não é o primeiro livro da Bíblia que foi escrito. Então, dentro da Bíblia, aí eu já vou responder aquela pergunta que ficou na semana passada, por que Mateus vem antes de Marcos? Você lembram que ficou essa pergunta? Então, dentro da Bíblia, a gente não está os livros em ordem cronológica. Não é o primeiro que foi escrito e o último que foi escrito, nessa ordem. Não, eles estão numa ordem lógica. Tem uma lógica deles estarem aí. É porque vai contando a história da salvação. Então, eles vão demonstrando essa história numa linha. Então, ela está nessa ordem. Tem uma ordem lógica ali, não cronológica. Tá? Então, esquece isso. Não é primeiro. Gênesis não foi o primeiro livro a ser escrito, e nem Apocalipse foi o último a ser escrito. É o mais antigo que a gente tem. Mas o Gênesis não. E nem os que estão no meio. Então, eles vão ter muita diferença entre eles, tá? Do tempo. De acordo com o tempo da vivência da história do povo de Deus, então, que eles vão estar escritos aí na Bíblia. Agora, Gustavo, tem como você colocar para o pessoal aquele texto que você fez do PowerPoint? Para eles poderem estar acompanhando, eu vou falando e vou explicando o texto para eles. Dentro do livro sagrado, como é que a gente encontra um livro, as palavras, né, dentro da Bíblia? Como é que você encontra um texto? Você tem... Primeira coisa que você tem que esquecer também. Ó, já pedi para vocês guardarem hoje o que é exato e o que é verdadeiro, não é? Mais uma coisa agora, outra coisa para guardar. E não esquecer. Se vocês esquecerem, vocês não falam que vocês não fizeram esse encontro comigo, não, hein? Bíblia não tem página. Esquece página de Bíblia. Bíblia não tem página. Para você encontrar um texto na Bíblia,
você tem que ter um endereço. Como é que é o endereço que a gente tem na Bíblia? Para encontrar qualquer texto. Nome do livro, capítulo e versículo. Esse é o nosso endereço. Combinado? Esquece página. Tem hora que eu vejo umas pregações, o pessoal falando, fala assim, pessoal, pega a página tal que o texto está lá. Se você está com uma tradução diferente do que o copregador está usando, você não vai achar esse texto nunca. Nunca na sua vida. Um exemplo que eu vou ter. Vocês estão com a Bíblia aí perto? Eu acho que vocês estão com a Bíblia, né? Então, olha só. A minha Bíblia é essa aqui, a de Jerusalém. Então, eu vou pegar para vocês. Aí, ó, tô vendo uma Bíblia aqui, ó, da CNBB. Não é da Godoy. E aí, olha só. Não vão pegar lá para mim o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, capítulo 2. Na minha Bíblia, eu vou ajudar vocês, tá? Na minha Bíblia, o capítulo 2 está na página 1899. Vai lá na página 1899 para vocês verem que livro que vocês vão encontrar na sua Bíblia. Gustavo, que livro tem aí na sua página 1899? Eu nem tenho essa página, minha filha. CNBB não tem, não. Não. Tá vendo aí, ó? Joguei Gustavo no buraco. Aqui, vamos ver. Joguei Gustavo no buraco aí, ó. A minha também não tem essa página, não. Também não tem, não, né? Não. Joguei no buraco também. Tá vendo? Agora, Marcos capítulo 2 tem que página na sua Bíblia, Gustavo? Ó, Marcos capítulo 2, nessa outra que eu peguei aqui, que é a TEB de estudo, ela tá na página 1931. E a minha não tá nessa, 1244. Tá vendo? E às vezes até a Bíblia, que é a mesma, por exemplo, se eu tiver Jerusalém, se você tiver até, se for a tradução diferente, né? Então, se for dentro da tradução, as páginas mudam, porque eles vão mudando, né? Às vezes os comentários, eles mudam alguma disposição. Então, esquece página de Bíblia. Não existe página de Bíblia. A gente acha que vai estar ajudando o povo, a gente está piorando a coisa. Aí que o povo vai falar, eu sou burro demais, nem a página eu consigo achar direito. E aí, não pode. Para a gente entender a Bíblia, o que a gente tem que saber? Nome do livro, capítulo e versículo. Dentro da Bíblia, aí, Patrícia, eu não tenho intimidade com a minha Bíblia. Aí eu vou falar assim, gente, toda Bíblia, todo livro tem um índice. Vocês já acharam o índice da sua Bíblia? Procura onde que é. Sempre tem um índice, ou no princípio, ou então no final da Bíblia. Então, e aí na nossa Bíblia, para melhorar ainda, a gente tem 2 índices. A gente tem um índice dos livros na ordem que eles estão dentro da Bíblia, e tem o índice com o nome dos livros só. Tá? O índice com o nome dos livros. E a sua abreviação. Que aí eles ensinam para a gente até o que é o livro, por exemplo, Gênesis, com a abreviação dele, que é GN, né? Então, a gente, para quem não tiver conhecimento, não tiver intimidade, a gente poder ter esse controle, até a gente aprender e ter mais conhecimento, então você está procurando. Então, olha na sua Bíblia e procura esses 2 índices. O índice que vão te dar o número dos livros, das páginas dos livros, e aquele que te dá o nome do livro, que às vezes também eu te dou uma citação e você não vai nem saber que livro que é esse. Por exemplo, peraí, ele está no Primeiro ou no Segundo Testamento, né? Porque se a gente não lê muito a Bíblia, a gente não tem nem noção do que está no Primeiro e o que está no Segundo Testamento. Então, a gente fica perdidinho mesmo, né? Então, por isso que a gente tem que estar manuseando a Bíblia para você estar com essa segurança. E na catequese, isso é mais importante ainda. Porque quando a gente está ensinando, o que acontece? As perguntas. E quando vem pergunta, peraí, vai falar assim, ó, você pede para eles acharem uma citação lá na Bíblia.
você não conhece a Bíblia, você não sabe que tem essas diferenças. Aí você começa a procurar com as pessoas. Primeiro dá o número da página. Ele já começa a se perder. Aí você fala, meu Deus do céu, o que é isso? O que eu estou fazendo errado aqui? Aí, até que acha o livro, todo mundo fica bonitinho. Aí você começa. Capítulo. O que é o capítulo? É aqueles números grandes. O que é o versículo? Os números pequenininhos, né? As citações aqui, não vai ter como, não tem muito tempo de eu dar para vocês como é que os tipos de citações que a gente tem, né? A maneira da gente ler as citações. Mas isso eu acho que é tranquilo para vocês, não é? Ponto, vírgula, travessão. É tranquilo? É, né? Então tá. Então, dentro dessas citações, o que mais a gente tem que ter esse controle e esse costume de poder conhecer a Bíblia, manusear a nossa Bíblia. Tem alguns mapas que a gente vai ter dentro da Bíblia. O que tem antes dos livros da Bíblia também? Introduções, que às vezes você está querendo saber o nome a história daquele livro, quando que aquele livro foi escrito, né? Isso te dá uma ideia geral do livro. Sempre aquela introdução que tem antes às vezes está antes do livro, algumas Bíblias. Algumas Bíblias começam, por exemplo, todas as introduções, nessa Bíblia minha de Jerusalém mesmo, a gente tem todas as introduções antes de cada bloco. Por exemplo, antes dos evangelhos, eu tenho introdução de todos os evangelhos. Antes dos livros proféticos, eu tenho introdução de todos os livros proféticos. Agora, tem Bíblias que a introdução já vem antes do livro mesmo. Por exemplo, eu começo o Evangelho de Mateus, aí antes do Evangelho, uma página antes do Evangelho, a gente já tem falando um pouquinho sobre ele. Então, de Bíblia para Bíblia, a gente vai ter essa diferença de informações, tá? Essa Bíblia, as linguagens da Bíblia também, as traduções da Bíblia. O Primeiro Testamento foi todo em hebraico e aramaico. Aramaico, o que é? Eu falei com vocês enquanto passado, que é uma língua irmã do hebraico, né? Então é como se fosse o nosso português de Portugal e o português daqui do Brasil. E o que é? E lá no Segundo Testamento? Ele foi todo escrito em grego. Aí agora, Gustavo, vão lá pra gente, lá naquela parte que mostra no PowerPoint, os livros, né, as traduções dos livros, e aí, nessas traduções, a gente vai ver os livros a diferença que dá. O que aconteceu? Quando eles foram traduzindo os livros, o Primeiro Testamento, alguns, né, a Bíblia, o pessoal evangélico, eles deixaram na lista dos livros deles inspirados só os livros que eram hebraicos, que eram escritos em hebraico. E esses livros são os 39 livros que eles têm, que foram escritos em hebraico. Agora, a gente aceita livros que foram escritos em grego, no Segundo Testamento, que são 7 livros a mais. Quais são esses 7 livros que a gente tem a mais no Segundo Testamento? No Primeiro Testamento, que o segundo é igual, é 27 livros só, tá? Aí a gente vai ter, no Primeiro Testamento, os livros que são chamados deuterocanônicos, né? Que estão fora da lista, né? E são esses livros que vocês têm aí na tela, ó. O livro de Tobias, na Bíblia evangélica não tem. O livro de Judite, o livro de Eclesiástico, o livro de Baruque, o livro de Sabedoria, Primeiro e Segundo Macabeus e partes de Esther e Daniel, que foram escritos também em grego. Quem tem a TEB, se você olhar bem na TEB, você vai ver bem essa diferença de Esther e Daniel, porque na TEB eles fazem o texto, você vai ver uma mudança nas letras, né? Na caixa da letra, para mostrar as partes do livro que foram escritas em hebraico e as partes que foram escritas em grego, que é um acréscimo que teve posteriormente, né? Então, aí essa parte de Esther e de Daniel, que foi escrito em grego, eles não aceitam como livros inspirados, tá? Então, é esses livros aqui que é a nossa diferença. A gente tem esses 7 livros a mais na nossa Bíblia. Tá? No Primeiro Testamento. Por isso que a nossa Bíblia tem 46 livros no Primeiro Testamento. E no segundo é igual, 27 livros. Tá? Então, agora, no Segundo Testamento, a gente vai ter... Aí está mostrando, né? A Bíblia hebraica no Primeiro Testamento, 39 livros, né?
A católica, a gente tem o 70, que é 46 no Primeiro Testamento e 27 no Segundo. E a Bíblia evangélica vai ter só 66 livros, né? Porque no Primeiro Testamento eles vão ter só 39, tá? Então, essa é a nossa diferença. Por isso que a nossa Bíblia tem mais livros no Primeiro Testamento. Agora, Gustavo, abaixa mais um pouquinho para a gente mostrar... Esses nomes, na Bíblia, principalmente, aquele anterior que você colocou, esse. Algumas Bíblias, na Tebe principalmente, na Jerusalém também, você vai ter essa diferença. Você vai ver que Eclesiastes, ele vai ser chamado de Corrélete. Então, é o mesmo livro, Eclesiastes ou Corrélete. Eclesiástico ou Sirácida, ou Ben Sirac, que ele tem esse nome também. Crônicas, né? Primeiro e segundo Crônicas, a gente vai ter como Paralolipômenos. Né? Uns nomes bonitos, né? E o livro de Neemias é o mesmo de segundo de Esdras, tá? Então a gente vai ter essas diferenças, vocês vão encontrar, às vezes você encontra, às vezes na introdução da Bíblia você encontra esses nomes aí. Então você fala, uai, mas espera aí, eu nunca ouvi falar nesse nome, mas existe, tá? Uma maneira Patrícia, a nova da CNBB também, o Eclesiástico tá como Sirácida também. Também tá, né? É porque a da CNBB, essa eu não vi ainda, eu não tenho ela não. Então eles colocaram, né? Agora eles estão voltando muito à língua das origens, né? Então quando eles estão fazendo essas novas traduções, eles estão indo lá na origem dos textos, né? Então eles estão usando esses nomes também. Uma outra coisa também, falando desses livros, igual Apocalipse, algumas traduções também já tá vindo como livro das revelações. Que a gente tem. Porque o Apocalipse, o que é revelação? Apocalipse. O que a gente tem? É livro de previsão de futuro? O que vocês acham? Ele prevê o futuro da humanidade? Não. Da igreja? Não. Então, ele não é um livro de previsão de futuro. O que é o Apocalipse? Ele faz uma leitura do que o povo vivia naquela época de perseguição. O que aconteceu? Eles estavam sendo perseguidos pelo Império Romano, estavam sendo mortos, eles não podiam falar abertamente. Isso não é uma coisa muito estranha para a gente, porque a gente está tendo perseguições a cristãos hoje ainda, né? A gente está sendo perseguido, tem lugares do mundo que tem cristãos que estão sendo mortos, professam a fé cristã, né? A gente sabe que lá na China eles estão sendo muito perseguidos, a igreja está sendo muito perseguida, e eles sabem que eles são cristãos, né? Então, essa perseguição, e o que eles fizeram? Na época da ditadura, para a gente entender um pouco, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Na época da ditadura, o que eles faziam? O que aqueles presos políticos faziam? Eles mandavam mensagens, né? Aqueles que queriam lutar contra o governo, eles faziam mensagens. A gente tem, por exemplo, aqueles artistas, né? Aquela música Cálice, né? Cálice, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Aí você está achando que esse cálice é o que é? É o cálice de bebida que a gente usava nas celebrações, não é? Do Pai, da missa, não é? Mas não é. O que era o cálice? Era o cálice de calar. Então, afasta de mim esse calar, esse tampar a minha boca, não poder expressar aquilo que eu penso. A minha liberdade. Então, o que a gente tem ali no Apocalipse? A gente tem uma maneira velada de falar da verdade e de falar daquilo que eles estavam vivendo. Então, aquela besta do Apocalipse era o imperador, que estava matando os cristãos. Então, a gente tem essas coisas lá no Apocalipse. A gente tem aqueles textos, né, que falam dos 7 selos, que vão falando das igrejas que tem, das dominações que eles tiveram.
né? Então, a gente tem muita coisa que depois a gente pode aprofundar num outro tempo oportuno. Então, não tem nada ali que é previsão de futuro. É uma leitura daquela realidade do povo e eles estavam falando dessa vivência que o povo estava tendo, né? Então, o Apocalipse, ele é isso, essa história, né, que vai mostrando a igreja que está sendo perseguida, a igreja que está crescendo no meio daquela guerra toda que eles estavam vivendo, né? E a gente tem um pouco ali no Apocalipse também, eles voltando lá no Primeiro Testamento, quando a gente tem aquela mulher vestida de sol, que vai falar da igreja, né? A gente vai voltar lá em Gênesis, que era a mulher que foi chamada para iniciar, né, esse início do mundo. Então, a gente tem tem um paralelo que pode ser feito lá no Apocalipse. É muito bonita a história. Se a gente conhecer e entender, né, vai ser muito, muito bonito. Agora, outra coisa que eu queria explicar para vocês. Vamos falar um pouquinho da Bíblia. Eu já dei uma introdução assim da história da Bíblia, de como a Bíblia vai acontecendo. E o que a gente pode usar ela na catequese? Qual que é a importância da Bíblia na catequese? Oi, Godoy quer falar? Oi. Alguma coisa, Gustavo? Tá me pedindo? Não, né? Como na catequese. Gustavo, não estou te escutando. É isso que eu estou falando. Alguém está falando que não está funcionando. Pronto. Então, quem está falando aí que não tá, que tá picando, sai e entra novamente, porque hoje eu estou acompanhando aqui no computador e estou acompanhando no celular. Então, vocês estão vendo que eu estou com fone branco, exatamente para ver isso, como que está o áudio. O áudio está bom, pelo menos aqui no meu está ótimo. Não está picando, está fluindo muito bem. Então, quem tiver com esse problema, é só sair e entrar novamente, tá bom? Patrícia, pode continuar. Pode? Tá. Então, tá escutando direitinho, né? Tá. Então, qual que é a importância da Bíblia para a catequese? Pessoal, toda importância. A catequese, o livro da catequese tem que ser a Bíblia. Qualquer livro que você usar, qualquer material que a gente tem das Paulinas, da Paulos, da Loyola, o que você usar na sua catequese, o que é a base desse material? A Bíblia. Se você não conhecer a Bíblia, se você não souber manusear a Bíblia, você não vai entender livro nenhum. Livro nenhum de catequese vai ser bom. Porque a base de todo livro de catequese é a Bíblia e a liturgia. É a Bíblia e a liturgia, ela vai estar o quê? Falando sempre da Bíblia. Ela está vivendo, é a maneira que a gente tem dentro da igreja de viver a Bíblia. Não é? É a nossa maneira de celebrar. Então, se você não conhecer a Bíblia, se você não tiver uma intimidade com a Bíblia, você nunca vai gostar de livro nenhum de catequese. Nenhum vai ser bom para você. Porque o problema não é o livro, o problema é você. É você que não está entendendo o que ele está falando. Não é o livro que é ruim. É o catequista que está meio perdido. E é isso que eu compreendi quando eu comecei a ser catequista. Que eu falei assim, gente, a Patrícia aqui tá perdidinha na maionese. E quando mais eu vi essa importância, eu não sei se eu contei para vocês semana passada, eu sou da Igreja São Pedro Apóstolo, né? Então, logo que eu entrei na catequese, a gente estava falando sobre a história de São Pedro. Aí o meu pároco pediu na época para me falar daquela passagem de Pedro, quando Pedro aparece Jesus aparece para Pedro depois da ressurreição. Que Pedro está lá no mar pescando e Jesus aparece e manda Pedro, né, jogar a rede para outro. E aí o pároco veio para Patrícia. Isso foi antes ou depois da ressurreição? Meu Deus, tem isso?
Tem isso. E eu não sabia. Então, eu falei assim, gente, eu não conheço nada. Eu não sei nada. Aí começou a história de Davi, aí vinha Salomão. Eu falei assim, gente, é Salomão antes ou Davi? Ou Davi é primeiro Salomão? E aí fez uma confusão de Abraão, de Isaac, o que é esse povo todo? Eu falei, gente, eu tenho que começar a estudar essa Bíblia, entender o que é isso, o que é essa história, o que são os patriarcas. De onde vêm esses patriarcas? Quem são os patriarcas? De onde surgiu Moisés? Quem é o Egito? Como é que José foi aparecer no Egito? Então, assim, são coisas que a gente vai, ao longo, estudando a história do povo da Bíblia, entendendo a Bíblia, como ela foi formada, e a gente vai começando a entender esses personagens, né? E aí a gente vem, no Primeiro Testamento, a gente vai vendo o livro dos Salmos, a gente tem muitas leituras dos Salmos, né? O que os Salmos são? São livros de cantos, né? O canto é o terrilim. Algumas Bíblias, vocês vão ver falando terrilim. O que é terrilim? É um instrumento que toca das liras, né? E aí, Salmo de Davi. Todo salmo, ele é falado que é de Davi. Mas será que Davi escreveu todos os salmos? O que vocês acham? Todos os salmos foram escritos por Davi? Não, né? Então, não foram. Então, Davi deve ter escrito poucos que a gente tem ali. E os salmos são de tempos diferentes, são de épocas diferentes. Mas por que eles são todos, né, dedicados a Davi? Porque tem uma coisa na Bíblia que chama pseudonímia. Vocês já ouviram falar? Eu acho que algumas comunidades aqui na nossa diocese, eles costumam, quando vão fazer a leitura do Evangelho, eles falam assim: leitura do Evangelho segundo a comunidade de Mateus. Leitura do Evangelho segundo a comunidade de Marcos. Leitura do Evangelho segundo a comunidade de Lucas. Vocês já ouviram falar assim? Dessa forma? Então, por que eles falam assim? Porque o Evangelho, ele não foi escrito só por aquele autor, né? Ele foi escrito por uma comunidade. Então, os Salmos, a mesma coisa. Ele não foi escrito todos por Davi. Ele foi escrito em várias épocas diferentes, diferenças de 100, de 200 anos, que é o texto, de um texto para o outro. Mas o que eles fazem? Eles põem o nome de Davi para poder dar força. Então, para ter respeito àquele texto. Mas não quer dizer por isso. Aí a gente volta naquilo. O que eu mandei vocês guardarem? No princípio, a primeira coisa que eu falei. O que é verdade e o que é exato. Então, nem tudo ali na Bíblia é exato. Né? Quer dizer que está naquela exatidão. Mas é verdadeiro. É a forma que eles encontraram para poder deixar esses textos para a gente poder ter esse acesso a esses textos, né? Tanto que por isso que eu não gosto muito, tá? Na Record, eu não sei se vocês tiveram oportunidade de ver a época que eles estavam passando os 10 mandamentos. Então, aqueles 10 mandamentos na Record, como é que eles fazem? Eles são muito, como eu disse assim, como eu posso falar com vocês? Eles são muito apegados à palavra, né? O que está escrito ali. Então, o que está escrito lá é que todo o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, foram escritos por Moisés. Então, a gente vê, quem assistiu aquele seriado de Moisés, você via Moisés sentado, aquele ator sentado lá perto da tenda dele, escrevendo. E ele escrevendo e falando que ele estava escrevendo a história do povo, escrevendo o Pentateuco. Foi assim, Patrícia? Olha, pode até ter sido, não sei, não. Mas eu não posso confirmar com vocês, não. Isso não, que isso não é exato, não. Mas na Bíblia fala que foi escrito por Moisés. Mas quando a gente vai fazer os estudos dos textos, a gente vai ver que muitos textos
não podia ter sido só Moisés que escreveu. Pode ter sido um discípulo, um descendente, porque eles vão variar das épocas. Às vezes 100, 200, 300 anos. Então, como é que pode um homem viver tanto assim? Por mais que você tivesse uma vida completa e uma vida muito grande naquela época que eles falavam que tem, o que a gente é muito difícil, porque não tinha saneamento básico. Eles não tinham os remédios que a gente tem hoje. A gente vê aqui na história na história da igreja, na própria história que a gente tem, Alexandre o Grande, que foi um grande conquistador, né? Que conquistou até o povo de Deus, ele conquistou a região, né, do povo de Deus para a Grécia. Ele morreu com 30 anos, vítima da febre amarela. Então, como é que pode esse povo que não tinha tantos recursos viverem 100, 200, 900 anos? A gente que é hoje, que tem tudo quanto é facilidade, a gente está custando chegar nos 90, não é? Então agora surgiu até um vírus aí que veio derrubar todo mundo. Como é que pode? Naquele tempo atrás o povo viver tanto. Então não tinha isso. Então a gente tem que ficar muito atento nessas coisas. Mas o que dizer? Vai tirar a verdade do livro, da Bíblia? Não. A gente só não tem a exatidão. Mas a gente tem a verdade. Aquilo é verdade. Tá? Tudo que está ali é verdadeiro. Uma coisa então, uma coisa que me ajudou muito foi até quando eu fiz o curso com você, isso eu não esqueço, né? Quando você fala da verdadeira e do exato. É verdade porque foi uma experiência de fé de um povo. Então, eu lembro muito bem você falando isso. Né? Então, acho que isso facilita para nós. Então, tudo que está na Bíblia é verdade por isso. É uma experiência de um povo, uma experiência com o teu Deus. Então, se tem esse tom verdadeiro, né? E exato é como você coloca, não tem como comprovar. Não tem. Então, e essa experiência que a gente faz desse encontro com Deus sempre é verdadeiro. Sempre é verdadeiro. Por isso que eu falo com vocês que milagres existem hoje ainda. Tinha os milagres da Bíblia? Tinham. Pode ser daquele jeito? Pode ter sido. Nada impede. E tem hoje? Tem. Milagres existem. Eu sou prova de que milagre existe. Né? Então a gente tem, mas aí o que vale? É o abrir o coração. Você se abre à presença de Deus, Deus bate. Eu falo muito, eu não sei se vocês já viram, eu gosto muito da imagem de Jesus, que a gente tem às vezes nos quadros, que é Jesus na frente de uma porta. E ele está batendo na porta. Mas se a gente olhar naquele desenho, aquela porta do lado de fora, ela não tem maçaneta e nem tem como você colocar a chave. Porque a maçaneta e a chave só estão do lado de dentro. Por que era aquela porta? Ela significa o nosso coração. E o meu coração, eu só posso abrir eu mesma. Ninguém abre. Então, a gente como catequista, a gente tem que saber isso. Porque nós não conseguimos enfiar nada na cabeça das crianças. A gente não consegue enfiar nada na cabeça dos adultos. O que a gente vai fazer? Compartilhar uma experiência nossa, a nossa vivência, aquilo que a gente vive, a gente vai passar para eles. É isso que a gente tem na Bíblia. Essa experiência deles, que eles passaram. Como foi verdadeiro para mim, eu vivi e eu acredito. Essa verdade, aí a imagem aí, ó. Ah, que povo, ó, pertinho, ó, ganhou estrelinha. Essa imagem de Jesus, olha, essa porta não tem chave. Porque essa porta, ela tá no nosso coração. É a gente que abre. É o nosso amor por ele. Então, é essa porta que a gente vai entender, vai mostrar para as pessoas que cada um vai encontrar e abrir o seu coração para Deus. E o que é isso? É um movimento nosso. Eu é que vou abrir. Eu é que tenho que me abrir a Deus, aceitar a experiência com Deus. Ele está convidando, ele está sempre ao nosso lado, ele está perto de nós a todo instante. E a todo momento ele está batendo. Deixa eu entrar? Deixa eu estar com vocês? Deixa eu ser parte da sua vida? Ele pede, ele nunca impõe. Então, isso sempre, no Segundo Testamento, se a gente for ver os milagres de Jesus, sempre que você vai ver Jesus fazendo um milagre,
ele tem uma pergunta. Você crê nisso? Você crê que eu posso fazer isso para você? Você acredita? Você quer que eu faça? Ele sempre te faz essa pergunta. Ele nunca vai fazendo. Ele sempre pergunta antes. Ele vai falando, você quer? Você acredita? Ou então a sua fé fez esse milagre acontecer. Porque você acreditou, você vai receber. Não é? A gente tem uma passagem que eu gosto muito, daquela cananeia, né, que vai para Jesus e vai pedir para ele para curar a filha dela que está endemoniada. Aí Jesus fala assim, mas aqui eu não vim, né, para aqueles que são de fora, né? Então não é o tempo ainda de vocês. Aí ela fala, mas os cachorrinhos, mesmo os cachorrinhos, né, eles têm eles recebem as migalhas da mesa dos patrões, né? Porque eles chamam aqueles que são de fora da religião, aqueles que não estão dentro daquilo que eles acham que é o correto para a religião, né? De pessoas excluídas, eles são excluídos. E ela se inclui nisso, nessa fé. E aí Jesus vira para ela, olha, por causa da sua fé, porque você acreditou, isso vai ser realizado. A sua filha está curada. Então, só da gente acreditar, a gente já se abre. Quando a gente acredita em algo, a gente faz tudo para aquilo dar certo. E ele dá. Ele acontece. Então, milagres hoje existem. É só a gente se abrir e perceber. Anjos andam sempre por aqui, falando com a gente. A gente tem anjos. Os anjos, eles vão falando com a gente através das pessoas que a gente conhece. Às vezes das situações. Né? Às vezes de uma palavra, a gente vê, se a gente estiver ligado, a gente tem que estar sempre conectado. Por isso que a primeira coisa que a gente tem que fazer durante o dia é se conectar ao Senhor, a Deus. Por isso que tudo a gente pede a presença dele primeiro. Porque ele que vai conduzindo e ele vai deixando, abrindo a nossa mente, abrindo nossos ouvidos, abrindo nossos olhos, para que a gente possa ver aquilo que é invisível, para que a gente possa escutar aquilo que está sendo bagunçado pelo barulho do mundo. O mundo vai estar te trazendo muita interferência através das dificuldades, das coisas que a gente passa na vida. Isso vão sendo interferências que nos atrapalham a nos ligar, a nos conectar com Deus, né? Então, um pouquinho para a gente meditar nisso que eu falei, nessa palavra, nesse abrir. Gustavo, eu te mandei semana passada 2 músicas. Era a primeira música que a gente escutou e a quinta. Tem como você colocar aquela música que fala da palavra? Tá. Então, vou escutar um pouquinho e meditando um pouquinho. Vou ruminar um pouquinho. Eles. Quem me ama guardará minha palavra. Quem me ama guardará minha palavra. Quem me ama
voz mesmo. Minha palavra, minha palavra. Quem me ama guardará minha palavra. Quem me ama guardará minha palavra. Quem me ama guardará minha palavra. Minha palavra, minha palavra. Quem me ama guardará minha palavra. Quem me ama guardará minha palavra. Quem me ama guardará minha palavra. Minha palavra, minha palavra. Quem me ama guardará minha palavra. Quem me ama guardará minha palavra. Quem me ama guardará minha palavra. Minha palavra, minha Linda. Eu queria deixar agora, eu pedi para vocês lerem a Dei Verbo. Vocês conseguiram ler? Ler? Tem alguma dúvida? Alguma coisa que vocês queriam perguntar? Depois eu vou mostrar mais uma coisinha para vocês. Começou de novo, tá ruim. Tem alguma pergunta? Não? Tudo tranquilo? Quem quiser perguntar, fazer alguma consideração, pode abrir o microfone ou escrever no chat, gente. Lá embaixo. Não? Ô, Patrícia, em 2013 eu fiz um curso, mais ou menos isso que você está me explicando aqui, com a Zuleika Elizabeth, lá na Paulinas. E ela, igual você falou aí sobre verdadeiro, né? Exato, ela pôs assim, é tudo que podemos ver e tocar, o que podemos provar de várias formas. Verdadeiro é tudo aquilo que traz vida, é tudo aquilo que gera dinamismo na vida das pessoas. Intimidade com a palavra. Isso mesmo? Então, aí você entendeu bem o que é esse de verdadeiro, né? E o que é exato, né? Então, esse dinamismo é aquilo que dá a vida pra gente, né? O que ajuda a gente a caminhar, né? Isso é verdade pra gente. E aí, complementando isso Não aí... escutei. Mas acho que complementando essa questão do exato e verdadeiro, a própria Dei Verbo, no início do capítulo 3 que você pediu para ler, vai falar isso, né? Tudo que Deus revelou é fruto da inspiração do Espírito Santo.
está contido e se dá a conhecer nas escrituras do Antigo e Novo Testamento. Então, acho que é exatamente isso que você coloca do verdadeiro e do exato, que é verdadeiro porque foi inspirado. É uma experiência de fé de um povo. De um povo. Tem um livro que é muito importante, principalmente para nós catequistas, para a gente ter em mãos. Vocês têm que conhecer e têm que ter esse livro. Esse aqui, ó, vocês conhecem? O Catecismo da Igreja Católica? Né? Esse livro amarelinho aqui, a gente tem que ter esse livro. É um livro que a gente tem que ter junto com a Bíblia. Ah, tô vendo o catecismo ali. Esse catecismo é muito importante a gente estar caminhando, né? Então, ele ajuda muito a gente nas questões com a catequese, né? A maneira como a igreja, né? Ela vai estar mostrando pra gente como é que a gente deve ensinar e como a gente deve catequizar. Logo lá no prólogo, ele vai falar assim, ó. Deus infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, em um desígnio de pura bondade, criou livremente o homem para fazê-lo participar de sua vida bem-aventurada. Eis porque, desde sempre, em todo lugar, está perto do homem. Chama-o e o ajuda-o a procurá-lo e a conhecê-lo e a amá-lo com todas as suas forças. Convoca todos os homens dispersos pelo pecado para a unidade de sua família, a Igreja. Faz isso por meio do Filho, que enviou como Redentor e Salvador, quando os tempos se cumpriram. Nele e por ele, chama os homens a se tornarem no Espírito Santo seus filhos adotivos e, portanto, os herdeiros da sua vida bem-aventurada. Então, olha só, o catecismo, logo no princípio, ele está mostrando para a gente aquilo que a gente foi chamado. É aquilo que a gente tem lá no princípio na Bíblia, que é a criação, quando Deus cria o homem, e ele dá, né, cria Adão e Eva, e ele vai dar para eles todo o paraíso, né? E aí, nessa criação, como é que a gente tem a história da criação? Eu cheguei a falar com vocês da criação semana passada, não falei, Gustavo? De Adão e Eva? Ou não? Só pensei em falar e não falei. Eu não lembro, mas aí eu vou repetir. Quando Deus cria Adão e Eva, o que ele faz? Ele vai soprar no ruar, que ele modela Adão do barro, e ele vai soprar nele essa vida. Esse sopro, essa alma. Eu falo que esse ruar é a alma que a gente tem, é aquilo que dá vida para o corpo, que ajuda o homem a se ligar. É a parte divina de Deus que a gente tem. Que quando a gente morrer, o que vai acontecer? A gente vai virar pó. O corpo vai se acabar. Mas o que a gente tem por dentro vai para onde? Vai voltar para junto de Deus. De Deus a gente veio e para Deus a gente vai voltar. Então, essa alma nossa, esse espírito, esse sopro que a gente tem de vida, isso daí não morre. Isso é eterno. Essa carne, o que a gente tem aqui, esse rosto, isso vai tudo se desfazer. Mas aquilo que a gente tem, esse sopro que é o espírito que vivifica, que dá força, que anima, isso a gente vai ter eternamente. Isso é que vem de Deus. Então, quando fala da criação da mulher, lá no hebraico, ele não foi escrito em hebraico, aí fala que ele vai tirar a mulher do lado do homem. O que é o lado do homem? Por que ela vai tirar do lado? É tisselar, não é costela. A gente traduz como costela, mas é tisselar, é lado. O que é lado? Porque a mulher não é mais importante e nem inferior ao homem. Ela é uma igual. Em dignidade, em pessoa, em todo. Ela é uma pessoa diferente, mas ela é igual para Deus, né? A gente tem as nossas semelhanças, né? Então, dentro das diferenças, a gente tem as nossas semelhanças. Então, a gente é importante do mesmo jeito. Mesmo que a gente seja diferente, a gente é importante. É aquela história da mãe, vocês já viram da mãe que ama todos os filhos iguais? É isso. Todos, mesmo com sua característica, com sua diferença, nós somos todos iguais. Temos a mesma importância para Deus. Então, homem e mulher, Deus os fez. Então, a gente vai ter no hebraico esse lado para mostrar a nossa dignidade. Mas como era um mundo muito patriarcal, a mulher naquele tempo ela não tinha nem contagem. A gente vai ver nos evangelhos, quando conta a multiplicação dos pães,
que mostra muito bem isso. O que fala? Lá tinha 5.000 homens, entre crianças e mais crianças e mulheres, que não eram nem contados. Né? A gente não era contado, a gente não participava do censo. Então, aquilo dali é uma maneira que eles tinham de viver naquela época, mas Deus não pensa dessa forma. Tanto que Jesus, quando ele vem no Segundo Testamento, o que ele faz? Ele traz as pessoas de novo à dignidade. Ele busca as pessoas e coloca elas no centro. O que ele faz? Aquele homem, vocês lembram daquela passagem que ele cura um homem da mão seca? Ele pergunta ao homem o que ele quer, aí puxa o homem para o centro. Traz ele para perto de novo. Volta ele para o meio da sociedade de novo. Ele restitui a dignidade da pessoa. Então, Deus tem ele tem esse poder de fazer a gente restituir aquilo que a gente perdeu. A nossa dignidade de filhos de Deus. Somos filhos amados, muito amados. Se a gente soubesse o quanto é a gente amado, a gente nunca se sentir só. Porque Ele está sempre do nosso lado. Ele está sempre conosco. Ele pensa o que a gente já vai precisar. Antes da gente saber que a gente vai precisar daquilo. Isso sempre as Escrituras vão estar falando para a gente. Desse amor de Deus grandioso. E isso aqui, a gente vai ter, dentro do catecismo, ele vai estar mostrando para a gente essa maneira de como Deus criou o homem e a maneira que ele foi criando. Aí no catecismo a gente vai ter essa de uma forma ordenada. Eu não sei se vocês conhecem também um livro muito bom para gente, principalmente quem mexe com criança, tem uma coleção que chama YouCat. Eu tenho esse YouCat aqui, ó, para crianças. A gente pode procurar também na internet. Eu vi umas promoções. Eu comprei um YouCat, aqueles livros e-book, por R$1. Mas só que eu com celular, tem hora que eu me perco. Eu gosto de ter livro físico, né? Então eu tenho ele no e-book, mas eu gosto dele físico. Eu gosto de pegar, eu gosto de rabiscar. Então, esse YouCat, ele vai mostrar de uma maneira bem lúdica pra gente a formação. Como é que é? Gustavo, eu fiz alguma coisa errada? Vocês estão me escutando? Estamos te ouvindo. Escutando? Estamos. Ah, então tá. Nesse YouCat, a gente vai ter para as crianças essa maneira de uma linguagem mais fácil para a gente poder estar entendendo e levando isso para as crianças. Trabalho, porque eles também usam muito a Bíblia, eles têm a palavra de Deus, ele explica de uma maneira muito linda. Tem uma maneira muito lúdica, né, para a gente poder trabalhar com as crianças. E vocês vão gostar muito da linguagem dele. E a gente agora que está começando, né, quem está começando, então quem já está também enfronhado, também já está muito acostumado com a Bíblia, tem ela muito bem perto da vida, então eles ajudam do mesmo jeito, tá? Então são livros que a gente pode usar muito na nossa catequese. E que eles têm a Bíblia sempre, igual eu falei com vocês, como principal, como a base. A Bíblia é a base de tudo. Não tem como, a Bíblia é a base. É interessante isso que a Patrícia coloca, que a primazia da catequese, o documento 107 deixa isso bem claro, é a palavra de Deus. O catecismo e o CAT são materiais para nos ajudar a complementar a formação. Tanto que o documento 107 é muito claro quanto a isso. Ele fala que o catecismo da igreja, por exemplo, não é para ser usado e aplicado com as crianças. É para a formação do catequista. Porque esse é o grande, é a chave da virada, né, a partir do Concílio Vaticano II, documento de Aparecida, Diretório Nacional da Catequese, e o mais recente, o documento 107, essa é a chave de virada, porque durante muitos anos a gente chamava catequese como? Catecismo, que é exatamente passar a doutrina. Jesus era meio que deixado de lado. E agora, agora, né, após o Concílio Vaticano II, documento de Aparecida e tantos outros documentos, e findando nesse mais recente, que é o documento 107, vem falando, não, gente, é a palavra para o primeiro, é a Bíblia no primeiro lugar. Os outros são acréscimos para ajudar na educação da fé. Então, só ressaltando isso, como a Patrícia coloca, muito bem colocado. A palavra é e deve ser sempre primeiro. A nossa.
Isso, e a gente conhecendo a palavra, e a gente tendo a palavra, e a gente como catequista, a gente vai conseguir fazer materiais, né? Como esse aqui, não sei se dá para vocês verem, né? Esse desenho aqui que eu tenho a Trindade aqui, tá? Eu vou estar mostrando aqui, ó, a Trindade, que é o Pai, o Filho, o Pai é a figura de Jesus, né, para a criança. E o Espírito Santo, ele vai vir como uma pombinha. Então, para a gente poder ter dentro da nossa fé, o que a gente tem? A Trindade, né? Quando a gente fala da Trindade, o que é um Pai, um Deus único, né? Que é um mistério da nossa fé, um Deus em 3 pessoas, né? Quando a gente fala isso para a criança entender que eles têm a mesma importância, né? Então eu mostro aqui que essas 3 pessoas, né, que estão aqui embaixo, eles fazem parte desse único Deus que eu tenho aqui, que representa, que o triângulo representa, né? Que é um Deus só, mas que ele tem 3 pontas. E que a gente vai estar trabalhando com a criança essa importância da unidade do Deus né, em 3 pessoas. E aí a gente vai lá naquele texto bíblico que a gente tem quando Jesus, né, vai começar a sua missão, que ele está lá no deserto e que ele vai ser batizado por João. E aí é onde que a gente tem a manifestação da Trindade no primeiro, do meu filho muito amado, em quem coloco todo o meu abraço. Então, assim, a gente tem o Filho que está sendo batizado ali, Jesus, o Espírito Santo que desce como a pomba, né, representando, e o Espírito Santo vai ser várias formas dentro na Escritura. A gente tem de forma de pomba, forma de vento, né, tempestade, a gente tem em forma de nuvem. Lá no Primeiro Testamento, quando o povo de Deus estava andando no deserto, como é que o Espírito de Deus andava com o povo? Através da nuvem que acompanhava, coluna de fogo, né? Então a gente vai tendo essas manifestações, a gente vai começando a entender essa linguagem, essas figuras que a gente vai encontrando ao longo dos textos, né? Ao longo da própria história do povo de Deus, da caminhada do povo de Deus, né? Da história deles. Como é que está o tempo aí, Gustavo? Então, a gente já, vamos dizer que chegamos no horário, né? Encerrando, né? Eu só queria, se tivesse como, Patrícia, você falar só a questão dos salmos, porque teve pessoas que perguntaram, e você até propôs no material, porque a nossa Bíblia católica tem 2 numeração nos salmos, né? Tem. No 3º século depois, né? Ela vai ser traduzida, antes de Cristo, ela vai ser traduzida do hebraico para 70. Vai ser a primeira tradução que a gente tem da Bíblia. Por que ela vai ser traduzida para a linguagem tradução que a gente tem da Bíblia? E depois das 70, a gente vai ter a tradução da Vulgata. O que é Vulgata? Para a linguagem vulgar, é a língua vulgar. O que é a língua vulgar? Era comum, que era o latim. Tá? A tradução da Vulgata é o latim. Então, a primeira tradução é do grego, é do hebraico para o grego, que é a tradução da 70, e depois é da Vulgata. O que acontece nessa primeira tradução aí da 70? Do grego, texto hebraico, os salmos é a mesma numeração. Aí quando chegar no Salmo 10, ele vai ser partido em 2, porque ele é muito grande. Então, na língua grega, ele vai ser partido em 2. E o Salmo, lá no 116 também, e 117, eles também vão dividir ele no meio. Então, a gente vai ter uma diferença, né, entre o grego e entre o hebraico. A gente vai ter uma diferença a mais. Então, esse número que está entre parênteses, ele quer dizer a tradução da 70. Sempre a tradução grega. E ele está sempre um número na frente. Por exemplo, e depois no Salmo 147, a gente vai ter uma união.
Tanto que no 150 volta tudo normal. Mas no 147 eles vão unir também novamente. Eles vão, o que era dividido, eles vão trazer de novo para a união. Então vai dar sempre essa diferença dos números por causa dessa tradução do grego. E aí, os números menores, né? Sempre assim, por exemplo, Salmo 22 é o salmo da tradução hebraica. O Salmo 23, que está entre parênteses, é o da tradução das 70, que é do grego. A nossa liturgia segue a tradução das 70. Então, a gente vê o Salmo, a gente vai ver entrar entre parênteses, tá? Então, essa diferença dessa tradução que a gente tem do texto hebraico por texto grego. Por isso que dá essa diferença nos nossos salmos. A gente tem 2 salmos, tem 2 números lá. Então, o que está entre parênteses é sempre o número do salmo em grego, que foi o que está entre parênteses, que a gente vai estar seguindo. Geralmente, os nossos livros de liturgia seguem o grego. Deu para entender mais ou menos? Que é por causa dessa divisão dos salmos. Eles vão dividindo os números, divide o salmo, e a gente tem essa diferença. Tá? Mais alguma pergunta? Alguma questão, gente, do documento? Vocês falaram que não tiveram. De hoje, alguma dúvida? É muita coisa, muita informação, né? Para a gente dar em pouco tempo, né? 1h30. Perguntaram lá na Bíblia da CNBB, também está em parênteses. Aí fizeram um comentário lá. Todas as Bíblias católicas estão entre parênteses. É isso que a Patrícia acabou de explicar. Né? Que aí esses que estão entre parênteses é os que vão corresponder à numeração grega. No PowerPoint que a gente fez, tem até um quadro que mostra a numeração. Depois, se vocês tiverem acesso, também podem entrar, às vezes, você entra no Google. Você entra no Google, você põe assim, numeração da Bíblia, dos Salmos, e aí você vai ver várias explicações. Você sempre vai ver que eles vão falando das 70, que dá a diferença desses salmos. Eles põem as listas dos salmos com os números na tradução, tá? Então, aí vocês têm essa diferença. Aí vocês podem aprofundar mais lá também, tá? Se vocês quiserem. Esse material... Na própria Bíblia, às vezes nas Bíblias mesmo, elas têm essa explicação. Né? Tem algumas Bíblias que vêm explicando na introdução do capítulo de Salmos. Eles falam dessa diferença, tá? Esse material, gente, vai ser disponibilizado, tá? Como todos os outros, tá bom? Então, é bom porque para consultar, rever. Gente, então nós chegamos... O Gustavo falou que tem uma oração. Isso, nós estamos chegando ao final. Quem puder, né? Quem quiser... Né, agradecer, falar alguma coisa para a Patrícia. Então, a gente abre esse espaço, porque depois a gente vai encerrar com uma oração. Oi, Patrícia, tudo bem? Tudo bem. Aqui é o Jesus que está falando. Simplesmente, eu achei você verdadeira e exata. Muito obrigado, né? Deus te abençoe. Amém. Parabéns. Reze por mim, Jesus. Parabéns pelo vasto conhecimento. Ô, Jesus, bondade sua. Deus abençoe muito. Reze por mim sempre que você lembrar. Patrícia, adorei. Muito obrigado. Deus te abençoe. E continue, né? Essa criação linda. A gente, para mim, foi muito esclarecedor. Obrigada, viu? Nada. Amém. Reze por mim também. A Rose escreveu aqui no chat. Muito boa explicação. Obrigada. Eu, em nome da Foganina Nossa Senhora do Bom Sucesso, quero te agradecer o teu sim. Logo de imediato, você topou ser empreitada, e eu sei que é um desafio para você a tecnologia. Nossa, e como?
Mas aceitou o Gustavo, desafio. alguém falar. Aceitou o Quero ouvir desafio. a oração, Gustavo. E então te agradeço imensamente, né, pelo teu sim, pela tua ajuda. É a segunda vez que você, né, nos ajuda, primeiro enquanto paróquia, agora como forania. Então, gratidão mesmo pela tua ajuda, que Nossa Senhora possa sempre ser o seu modelo de fiel, de seguidora, já que você é mariana como eu, então que você possa sempre espelhar nela como a verdadeira discípula e seguidora do Cristo. Obrigado. Amém. Sempre que precisar e eu puder, vai ser um prazer estar com vocês. Enquanto forania também nossa Senhora, não sei se o Gustavo havia lhe falado, mas nós estamos aqui em 2 foranias e por coincidência, né, as 2 foranias marianas. Veja só, um carinho também para com você, né? Mas enquanto forania Nossa Senhora do Pilar, queremos te agradecer, né, por essa parte. Eu acredito que para nós foi algo muito diferente, né, sobre a questão do uso da Bíblia e da catequese. Eu partilhava com o Gustavo a maneira como você conduziu o encontro na semana passada, mesmo estando ausente, mas eu vi a gravação, e também alguns catequistas partilharam sobre a maneira. Foi muito didática, mas ao mesmo tempo muito dinâmica, né? Então, nossa eterna gratidão por esse acompanhamento conosco, por se disponibilizar em estar conosco nessas 2 feiras. E já quero te fazer um convite, né? Já quero aqui um convite para você continuar conosco. A nossa ideia é apenas deixar esse gostinho de quero mais para com todos. Você realmente fez com que isso acontecesse. Acredito que todos nós estamos aqui despedindo de você com esse gostinho de quero mais, quero ouvir mais, quero saber mais, né? Mas a nossa proposta é, a partir do ano que vem, a gente criar uma escola catequética, né? A Forania do Bom Sucesso tem essa ideia, como a Pilar também tem essa ideia, né? E aí a gente já quer desejar contar a sua presença aqui conosco, né? Esse jeito, com todo respeito, mas esse jeito tão gostoso de partilhar conosco a Bíblia no nosso cotidiano. Nossa gratidão e que Nossa Senhora, sob os títulos de Pilar e Bom Sucesso, interceda sempre por você e pelo seu ministério. Nosso muito obrigado, viu? Amém, amém. Obrigada. Fico feliz. E o que puder, eu vou ajudar sempre, com muito amor. Sempre bem-vinda. Então, para a gente encerrar, né, depois de termos partilhado ao longo de 2 semanas com a Patrícia, momento vencedor, essa sexta-feira, além de termos ouvido e partilhado um pouquinho sobre a questão da Bíblia, para nós também é uma semana muito importante, muito especial. Não digo apenas para nós enquanto coordenadores e enquanto catequistas, mas digo para nós enquanto igreja, né? Dom Joaquim, eu me lembro uma das falas de Dom Joaquim Moll, que ele fala que a igreja vive sem padres, mas não vive sem catequista, né? O catequista é a base da igreja. Então, essa semana para todos nós é sim uma semana de tamanha importância e muito especial por celebrarmos o nosso dia, a nossa semana, né? Um ministério tão importante, um ministério que conduz os trabalhos em todas as nossas comunidades. E aí vale a pena a gente ressaltar um trecho do Diretório de Catequese que fala que não há metodologia nenhuma que substitua a pessoa do catequista. Então, nesse momento, enquanto foranias, Bom Sucesso e Pilar, queremos aqui o nosso sincero agradecimento a cada um de vocês, né, em suas respectivas comunidades, em suas respectivas paróquias, né, que vocês também levem esse nosso agradecimento, esse nosso momento de gratidão a todos os outros catequistas, e queremos convidá-los para juntos rezarmos a oração que foi feita durante o ano catequético em 2009. Uma oração tão bela, fala muito da pessoa do catequista, mas uma pessoa que caminha não sozinho, mas caminha com Cristo e faz com que chegue em todos os lugares a partir da vivência dos discípulos de Emaús. Que possamos juntos, cada um em sua casa, mas que neste momento que possamos lembrar de todos os nossos catequistas, né, de principalmente dos nossos catequizandos, que neste momento também sofrem com essa questão da pandemia. Rezemos juntos.
Senhor, como os discípulos de Emaús, somos peregrinos. peregrinos. Vem caminhar conosco. Dá-nos teu Espírito para que façamos catequese, caminho para o discipulado. Transforma a igreja em comunidade durante e acolhedoras. Testemunhas de fé, de esperança e caridade. Abre nossos olhos para reconhecer as situações em que a vida é ameaçada. Aquece o nosso coração. Para que sintamos sempre a tua presença. Abre nossos ouvidos para escutar a tua palavra, fonte de vida e missão. Ensina-nos a partilhar o pão, alimento para a caminhada. Permanece conosco. Faze de nós discípulos missionários, a exemplo de Maria, a discípula fiel. Tem testemunha da sua ressurreição, dos que és caminho. Amém. Nós estivemos reunidos e permaneceremos unidos nesta comunhão fraterna, no ministério ético, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, a todos uma boa noite, um bom e feliz dia do catequista. Deixe a todos aí os nossos agradecimentos, as nossas felicitações. E cada um em sua comunidade, domingo, ao rezar, reze por todos os catequistas, não por você, mas por todos aqueles que se dedicam assim como nós. Nossa eterna gratidão a todos vocês, catequistas. Nossa gratidão também por partilhar o seu ministério catequético, né? Você que integra a nossa região episcopal também. Nossa gratidão por você partilhar o seu ministério catequético aqui conosco. Pessoal, boa noite, um abraço, né, como se diz, beijo no coração de cada um dos catequistas. Até domingo, se Deus quiser. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Muito obrigada, viu, a todos aí. Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite. Obrigada, Patrícia. Boa noite, gente. Até amanhã. Boa noite. Boa noite. Beijo no coração. Feliz dia. Beijo. Tchau, gente. Fiquem com Deus.